Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem aqui do nosso canal. Estamos no módulo dedicado ao estudo da análise sintática do período simples. E na aula de hoje o assunto será os complementos verbais, ok? Para amarrar de vez aí o estudo do predicado, ok? Até a aula passada nós estávamos estudando a transitividade. Antes da transitividade estudamos o predicado, e nós vimos que o predicado ele é um chamado termo essencial, aquele que estrutura a oração no nível mais básico. Mas a partir da aula de hoje, nós vamos começar a ver uma outra classe de termos, que são os termos integrantes. O que são termos integrantes? Os termos integrantes são aqueles que são exigidos por outros na sentença, ou seja, a razão da existência deles numa determinada oração é o fato de haver um termo essencial que os exija, ok? Por isso, então, que os termos integrantes são, na sua maioria, complementos verbais, né, ou nominais, podendo ser também predicativos e agente da passiva, que ocorrem em situações específicas, os predicativos com os predicados nominais e verbo-nominais, e o agente da passiva nas frases da voz passiva, certo? Mas a aula de hoje é com um desses termos integrantes, aqueles que são exigidos pelos verbos e, por isso, são chamados de complementos verbais. Indo em frente, temos aí o conceito de complemento verbal, todo complemento de verbo transitivo. Lógico, porque qual é o verbo que pede complemento? É o verbo transitivo. Ok? Então, o complemento verbal ele vai estar sempre ligado a um verbo transitivo. Não pode ligar ao intransitivo? Não, porque o intransitivo não pede complemento, conforme nós vimos na nossa aula sobre transitividade. Ok? Como é que eu classifico, então, um complemento verbal? Ora, ele se liga a um verbo transitivo. Os verbos transitivos podem ser diretos ou indiretos, certo? Nesse caso, então, eu vou ter complementos verbais que podem ser objetos diretos ou objetos indiretos. Quando ele vai ser um objeto direto? Quando ele complementa o sentido de um verbo transitivo direto. Dito de outro modo, pessoal, quando ele se liga a um verbo transitivo direto. Ok? Então, se o meu complemento está ligado a um verbo transitivo direto, ele vai ser classificado como objeto direto. E, nesse caso, vai poder ser substituído pelos pronomes o, os, as. A gente viu na nossa aula sobre a transitividade que esses pronomes aí só são usados com verbos transitivos diretos. Por quê? Porque eles vão sempre ter função sintática de objeto direto. Quando vocês estudarem os pronomes no módulo próximo, vocês vão voltar a esse ponto, ok? E por hora já tem que estar concentrado neles aqui também, ok? Então nós temos aí os exemplos, olha, Joaquim encontrou os amigos na festa. Aqui eu tenho, Joaquim encontrou quem ou o que? Qual é o complemento do encontrar? É esse termo que está circulado aqui, e reparem que ele pode ser substituído pelo hoje. Mariana contava piadas o tempo inteiro. Mariana contava o quê? Piadas, ok? E o piadas pode ser substituído pelo pronome as, no caso. Então, esses termos circulados aqui são os objetos diretos dos verbos transitivos diretos. Uma coisa importante na análise sintática, pessoal, é que uma coisa determina a outra. Se você está analisando sintaticamente uma oração e encontrou um verbo transitivo direto, você vai ter que encontrar um objeto direto. Se não tiver um objeto direto, ou você errou a classificação, ou o verbo não é transitivo direto. É um verbo de outra natureza. Fiquem ligados nisso, porque não dá para encontrar, por exemplo, um verbo intransitivo e um objeto direto. Não dá para achar um verbo transitivo indireto e encontrar um objeto direto. Ok? Os objetos indiretos são aqueles que complementam o sentido de um verbo transitivo indireto. Em outras palavras, eles se ligam a um verbo transitivo indireto, ou também um verbo transitivo relativo ou um transitivo circunstancial. São sempre regidos de preposição, ou seja, o objeto indireto, ao se ligar a um verbo transitivo indireto, vai ser sempre precedido por uma preposição. Esses complementos, quando eles se ligam aos verbos transitivos indiretos propriamente ditos, sempre podem ser substituídos pelo lhe, o lhes. A exceção são dos verbos, né, que são os transitivos circunstanciais ou os transitivos relativos.
Tá? Então, olha lá, o povo obedece às leis, aqui está o complemento do verbo transitivo indireto, aqui está o complemento do verbo transitivo indireto, ok? E, nesse caso, eles podem ser substituídos pelo lhes e pelo lhe, que, como eu disse, vão exercer a função sintática de objeto indireto. Já em Maura gosta de doces, não dá para botar o lhe, da mesma forma a Júlia acredita em Deus também não. Mas esses elementos aqui, ó, que eu acabei de grifar, são objetos indiretos desses verbos aqui, e vejam que eles estão regidos de preposição. Alguns autores, né, chamam atenção para a existência dos verbos, dos objetos diretos preposicionados, que são objetos diretos com preposição que aparecem complementando um verbo transitivo indireto. Essa presença da preposição ela ocorre não por uma exigência sintática, mas apenas para garantir uma expressividade, um recurso estilístico, que ou reforça o objeto indireto, ou não evita que a frase fique ambígua, ok? Ou deixa a frase estilisticamente mais apresentável, tá? Então, o objeto direto preposicionado é aquele objeto que está ligado a um verbo transitivo direto, porém tem uma preposição não obrigatória, ok? Fiquem de olho nesse ponto, porque as questões podem cobrar justamente isso. Pedir onde tem preposição não obrigatória, pode perguntar onde tem um objeto direto preposicionado, onde eu tenho uma exceção à regra que me diz que os verbos transitivos diretos não têm complemento com preposição. Tudo isso aí entra no objeto direto preposicionado. O mais comum, contudo, gente, é cobrar esse termo naquilo que ele tem de expressivo. Então, vejam, ao leão matou o caçador. Qual é a razão de ser de você colocar aqui o verbo matar é transitivo direto, o sujeito é caçador, então, como se fosse o caçador matou ao leão, porque a presença da preposição impede que a frase fique ambígua. Se fosse o leão matou o caçador, a gente ia inverter o sentido da sentença. Ia ficar difícil reconhecer qual é o sujeito, qual é o objeto. Então, para evitar isso, usa-se o objeto direto preposicionado. Ou então, quando você quer dar assim, uma certa ênfase, como é, por exemplo, bebi do vinho do noivo. Quem bebe, bebe alguma coisa. Mas para você não falar bebi o vinho e quiser reforçar isso, até dando um sentido assim de partitivo, né, de parte de alguma coisa, usa-se uma preposição aqui, ó, mas com um verbo que continua sendo transitivo direto. O fato de ter um objeto direto preposicionado, pessoal, não interfere na classificação do verbo. Ok? Há ainda o objeto direto pleonástico, que é uma repetição do mesmo complemento, também por razões de estilística, por razões de expressividade. Então, vejam, meu amor, dei-o para minha musa. O "o" e o amor aqui, ó, são o mesmo objeto, repetido, ok? Formando uma figura de linguagem chamada pleonasmo, não o pleonasmo vicioso, subir para cima ou descer para baixo, que é um vício de linguagem. Aqui eu tenho o chamado pleonástico expressivo, ok? Da mesma forma aqui, eu tenho a mim não me queres, certo? Tem duplo objeto aqui. As questões de concurso sobre esse ponto também visam identificar o objeto direto pleonástico, ok? E visam também fazer com que o seu aluno saiba ver qual que está repetido e ainda se saiba interpretar o valor expressivo desse objeto pleonástico. Aqui é sempre o sentido de dar uma ênfase em alguma coisa, ok? Se existe o objeto direto pleonástico, existe também o objeto indireto pleonástico, que é a mesma coisa, só que agora eu estou com o verbo transitivo indireto, ok? Negar alguma coisa a alguém, obedecer a alguém. Então, aos amigos não nos negamos, tem aqui aos amigos e o leis repetidos, ok? Aqui eu tenho também o a ele e o todos, né? A eles e o ler repetidos também. A mesma coisa que falamos do objeto direto preposicionado, podemos falar do indireto pleonástico também, certo? Ponto importante, pessoal, a função sintática dos pronomes oblíquos, ok? Quando estudarmos os pronomes, isso vai ser repetido, mas agora eu quero o olho vivo de vocês aqui para não errar esse ponto na análise sintática. Os pronomes oblíquos me, te, se, nos e vos podem exercer a função sintática de objeto direto ou objeto indireto, dependendo da transitividade do verbo. Então, veja, meu colega emprestou-me um lápis. Quem empresta, empresta alguma coisa a alguém, ok?
Então, aqui, esse me vai ser um objeto indireto, ok? Meu colega me deu-me um forte abraço, ok? O que que nós vamos ter? Quem dá alguma coisa a alguém, aqui é deu a mim. Então, repare que ele pode ser um objeto direto ou um objeto indireto, dependendo da transitividade do verbo ao qual ele se liga, ok? Fiquem de olho nesse ponto. E assim a gente encerra mais uma videoaula, pessoal. Dessa vez sobre o assunto complementos verbais. A gente espera que esse ponto tenha ficado claro para vocês, ok? No nosso blog, nós vamos postar mais algumas diquinhas ali sobre particularidades relativas a essa importante função sintática, que, como vimos, é importante para a sintaxe e também para a regência, tá? Um assunto também muito cobrado nos exames e vestibulares. Ficou com dúvida? Entre em contato conosco e teremos prazer em ajudar vocês. Eu espero vocês na nossa próxima aula, pessoal. O assunto vai ser predicativo e eu conto com vocês lá. Um abração e até lá.